Manuel virou quase apelido já. O nome virou uma... Queria orar só mais uma vez. Prometo que eu não vou orar mais uma. Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Eu queria te entregar meu coração e minha boca, Senhor. Que eu não fale nada do meu próprio conhecimento, do meu coração, Senhor, mas que Teu Espírito tome conta de tudo aqui essa noite. É assim que eu te peço e te agradeço pela vida de cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou nervoso. Sério? Nada, primeira vez não. Mas eu queria trazer uma palavra para os irmãos hoje à noite, né, que a gente, até um pedaço aí, a gente não vai entender o que é que tem a ver com o Dia das Mães. Mas se tivesse um título, a mensagem de hoje, ela seria: qual o papel da igreja? Pergunta difícil que na realidade a resposta não é difícil, porque ela está clara na palavra. E eu queria começar contando para vocês uma história. Uma história de um homem chamado Jesus, acho que vocês conhecem, já ouviram falar dele algumas vezes, acho que é aqui nesse lugar, e alguns outros. E esse homem é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz para pagar nossos pecados, e ele tinha alguns amigos que andavam com ele, que eram seus discípulos. Depois da morte dele na cruz, se vocês quiserem acompanhar e estiverem duvidando do que eu estou falando, pode abrir no Evangelho de João, capítulo 21. Eu não vou ler ele todo, mas eu queria contar um pouquinho da história. Jesus tinha morrido já, e ele já tinha se manifestado, algumas vezes aí para alguns discípulos, tinha se manifestado para as mulheres. E é aquele episódio que os discípulos saem para pescar, e passam a noite pescando e não pegam nada. E eles avistam um homem de longe na praia, e eles não sabem quem é, não reconhecem Jesus. E Jesus manda eles jogarem a rede para o lado direito, e que eles vão conseguir pegar os peixes. O pessoal olha aquele negócio, tal, acha meio estranho, mas jogam a rede, e a rede vem cheia de peixe. E Pedro, não o Pedro Malta, é um pouco novo para isso, mas Pedro reconhece. E Pedro, eu acho que ele estava com as vestes de pescador, Ele devia estar só com um calção de banho, uma camiseta da parceria, uma camisa velha, para não estragar. E quando ele viu Jesus, ele vestiu a sua roupa e mergulhou na água para ir para a praia para encontrar Jesus. E ele reconhece que é Jesus, reconhece que é o Senhor, e rola uma conversa ali, interessante. E Jesus faz uma pergunta simples para Pedro, que é o que está aqui no versículo 15, do versículo 15 ao 17. Muito conhecido o versículo. Quando eles acabaram de comer, teve um jantarzinho ali, fizeram a fogueirinha, assaram os peixinhos, já tinham os pães. E Jesus vira para Pedro e faz: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Sim, Senhor, sabe que eu amo. Respondeu ele. Então Jesus lhe disse: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou a terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: Senhor, o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo. E Jesus ordenou:
tome conta das minhas ovelhas. Eu já ouvi algumas mensagens que o termo que Jesus usou para o amo foram dois termos diferentes, né? Ele perguntou: Pedro, tu me filéu, né? Que é o amor de irmão. Aí Pedro respondeu: eu te filéu. Eu te fileio. Conjugando corretamente o verbo, né? Assim. E ele perguntou de novo: tu me filéu? Aí ele disse de novo, né? Eu te fileio. E depois, por último, Jesus me pergunta: tu me ágape? Né? E Pedro responde: é isso, pastor? Consulta aqui no Google. Né? Então tá certo. O pastor disse que tá certo. Então, qual o papel da igreja? Tomar conta das ovelhas. Ah, mas esse é papel do pastor. Ah, eu tenho uma novidade para vocês. Cada um aqui é pastor. Esse desígnio, esse mandamento não foi feito só para Pedro, não foi feito só para o pastor Malta e não foi feito só para a pastora Nádia. Foi feito para todos nós. Então, Jesus nos pergunta essa noite: vocês me amam? Com certeza, eu duvido muito que alguém que esteja aqui essa noite vai dizer: não, Senhor, eu não te amo não. Todos aqui, eu acredito que vão dizer: eu te amo, Senhor. E o Senhor está dizendo a vocês: então cuidem das minhas ovelhas, cuidem um dos outros. Só que eu queria fazer uma separação aqui. Eu queria falar das duas ovelhas que tem na igreja. Tem um monte, né? Mas assim, uma divisão básica: as ovelhas velhas, as ovelhas antigas e as ovelhas novas. São ovelhas. O que é que a gente faz com as ovelhas velhas? Aqueles crentes antigos que a gente já convive a vida inteira. Como é que a gente cuida desse povo? Ah não, se ele é um crente antigo, eu não tenho que cuidar dele. Ele tem que cuidar de mim porque eu cheguei na igreja 3 meses depois que ele é mais velho que eu, ele tem que cuidar de mim. Não. Temos que cuidar um dos outros. E como é que se cuida de ovelha velha? Eita, pastora Chile. E antes de falar como se cuida de ovelha velha, né, eu queria dizer uma frase aqui para vocês que eu li, né, quando estava pesquisando aqui, copiando o sermão dos outros para poder vir para cá. Não vou mentir. E eu li uma frase que dizia o seguinte: uma igreja grande não é a que tem muitos membros e grandes templos, mas é a que tem unidade. Amém. Então, não adianta a gente ter uma igreja com 1 milhão de membros, com 10 mil membros, 15 mil membros, se não há unidade nessa igreja. Uma igreja grande pode ter 10 membros, mas se eles estiverem unidos, se eles estiverem em unidade, essa será uma grande igreja. Amém? Amém. E, para vocês não dizerem que eu estou mentindo, lá em 1 Coríntios 1,10, Paulo, falando para a igreja de Corinto, ele diz: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, e que não haja divisões entre vocês, sejam completamente unidos, num só pensamento e numa só intenção. Se a gente vem para a igreja, se a gente vem para a casa do Senhor, se a gente se autodenomina igreja e vem para cá para não andar em unidade, então nós não somos igreja, nós não somos um corpo, né? Se comporta, meu filho. Chegar em casa e vou conversar com você. Tem que ser duro com as crianças. E se a gente vem para cá com outro propósito qualquer, então nós não somos corpo, então nós não somos igreja. Se a gente não vem para cá buscando ter comunhão uns com os outros, nós não somos corpo. Imagina se a mão decide não ser mão. Aí eu venho tocar aqui, aí minha mão esquerda decide que ela não faz parte do meu corpo. Então, dificilmente vai sair coisa boa. Então, se não há unidade, então não é igreja, não é corpo. E outra coisa, aí foi uma oração de Jesus.
né? Lá no livro de João também, no capítulo 17, versículo 21, esse capítulo todo é uma oração de Jesus, né, que ele já está ali já para ser crucificado. Ele sabia o que ia acontecer, né? E no capítulo todo é uma oração de Jesus, né? Ele falando com o Senhor e orando pelos discípulos que vão ficar aqui. E no versículo 21 ele diz, isso ele falando com o Pai: e peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se a igreja do Senhor, se as ovelhas velhas e as novas também não viverem união, não buscarem união uns com os outros, o mundo lá fora não vai crer nesse Deus que a gente serve. E não fui eu que inventei isso. Foi Jesus que falou isso. Ele pediu que os outros tivessem comunhão uns com os outros, assim como ele tem com o Pai. É leve isso, né? Não é uma coisa fácil, mas é algo a se pensar, é algo a se rever no que a gente tem vivido aqui dentro, no que a gente tem tratado, no que a gente tem feito uns com os outros. Sua atitude com o seu irmão que está do seu lado tem sido uma atitude de quem está cuidando uns dos outros, de quem está vivendo em comunhão uns com os outros? Essa pergunta é para mim também. Então, o propósito da igreja é cuidar uns dos outros. E a gente cuida das ovelhas velhas, tendo comunhão uns com os outros. Amém? Com misericórdia. Amém. E como é que cuida dos novos? Como é que cuida das ovelhinhas novas que acabaram de chegar por aqui? Uma coisa muito famosa que tem na palavra, um termo muito famoso que a gente escuta principalmente nas conferências de missões, né? É o ID. O ID do Senhor. É que tem gente que traduz como indo, né? Indo e fazendo discípulos, indo e fazer discípulos. E é esse versículo que eu queria falar para vocês, é Marcos 16, 15 e 16. E é Jesus dizendo: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Simples, sem rodeio, né? E direto. O Senhor diz pra gente: vá e pregue. Às vezes a gente se preocupa com o que vai falar, mas a mensagem está pronta. É uma mensagem que tem 2000 anos e é mais do que atual. É mais atual do que computador com Blu-ray. E a gente, não, mas a Bíblia é antiga, a gente tem que filtrar algumas coisas. Não tem, não. Desculpa, atenção. Vou ser rápido. E a mensagem está pronta. Não é pelo esforço da gente que o nosso colega de trabalho vai se converter, não. Esses dias, uma amiga minha que trabalha comigo me ligou. Ela não é crente. E de vez em quando eu falo para ela que a gente se fala, ela está aperreada com as coisas. E ela mora em Santa Catarina. E eu digo: olha, tenha paciência, você precisa ter fé, você precisa cuidar do seu lado espiritual. Você fica aí, a gente estuda, vai para a academia, se alimenta bem, mas não cuida do lado espiritual. A gente não deixa Deus trabalhar na vida da gente. Ela é verdade, eu tenho que ver isso. E um dia ela estava em casa, né? Ela trabalhou o dia inteiro, foi para a academia, voltou para casa, estava trabalhando ainda, um problema sério que estava acontecendo na empresa. E o marido dela deixou a TV ligada e saiu. E ela foi paciente com aquela televisão e se levantou para mudar de canal. E quando ela se levantou, o canal da televisão mudou sozinho.
e foi parar num clipe, numa música gospel. E ela tomou um susto com aquele negócio, achou que tinha batido no controle remoto, procurou, não achou. Mas aí ela disse que sentiu de parar e ver o que é que aquela música estava falando. E falava justamente de vitória, de superar as adversidades, de subir o monte. Ela disse, eu não entendi muito bem não o que ela estava falando, mas era alguma coisa assim, né? E, olha, tem gente que eu conto isso, Manuel, e diz que eu estou doida, e ri da minha cara. Tem gente que eu conto e se arrepia. Paciente. Eu vou ter assim. E ela parou, viu aquela mensagem, e eu tive a oportunidade de dizer a ela, olha, é Deus falando com você. E na hora que ela estava me contando, eu comecei a orar, dizendo, Senhor, bota a mensagem na minha boca, que eu possa falar do plano de salvação inteiro para ela, já batizo ela pelo telefone, né? Já dou um jeito, tem que dar um jeito nesse negócio. A única coisa que eu consegui dizer a ela foi, essa é a prova do amor de Deus por você. E por mais que você ache que o mundo está cheio de gente e você é mais uma pessoa, não. Deus vê você como uma amiga próxima. E Ele está cuidando de você. Aí ela começou a chorar do outro lado, eu também chorei do outro aqui, e aquele negócio, parece que sou filho do pastor Malta, né? De vez em quando está chorando. Mas foi bênção na vida dela, né? Eu não tive a oportunidade de conversar mais e perguntar como é que ela estava, mas foi um momento específico. Então, a mensagem está pronta, o ID está pronto. E é assim que a gente começa a cuidar das ovelhas novas. É ir e levar a palavra para elas. E depois que a gente leva a palavra e essas ovelhas estão aqui dentro, a gente discipula, a gente ama e a gente divide com elas. E lá em Atos 2, 41 e 42, tem a prova, né, disso que eu estou falando, para vocês também dizerem que eu estou mentindo. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo nos ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então eles foram discipulados, eles foram amados e foi dividido com eles o pão. E quem divide o pão não divide só o pão. Está ali junto, dividindo o ombro, dividindo o ouvido, dando atenção àquelas pessoas. Esses são os cuidados que a gente tem que ter com as ovelhas novas e as ovelhas velhas. E isso é ser igreja. Ser igreja é ter comunhão uns com os outros. É cuidar uns dos outros. E tudo bem, a gente escuta isso, a gente parte para cuidar uns dos outros, a gente parte para ouvir o que o outro está dizendo. A gente, às vezes, até tem aquela pessoa que chega para a gente, eu estou com um problema, eu queria falar. A gente, eu vou resolver um negócio aqui rapidinho, e eu já fiz isso algumas dezenas de vezes. A gente pode conversar amanhã, que você está meio corrido e eu tenho que ir. E o que é que eu quero deixar de diferente para vocês essa noite? Porque essa mensagem não é nova. E eu estou vivendo um momento particular, que a maioria aqui já viveu, que é ser pai novo. E Davi tirou a mãe dele daqui, né? Depois em casa eu vou conversar com ele, que isso não se faz na igreja. E um grande exemplo assim, e alguém que está surpreendendo no seu trato com o bebê é Brenda. Porque Brenda sempre foi muito ativa, sempre foi muito profissional, né? Muito apegada ali ao trabalho. Então algumas pessoas até meio que duvidavam assim, do quanto Brenda ia ser especialista em bebê. E eu digo seguramente, meu amigo, se Brenda quiser largar o emprego dela e abrir um consultório de pediatria, pode abrir. Todo dia eu chego em casa e tenho uma aula sobre
sobre bebê e pediatra. É tanta coisa que eu falo, calma, 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 eu não vou conseguir aprender tudo de uma vez. Ela já sabe o que cada choro do menino quer dizer. Né? Por quê? Porque ela se comprometeu no cuidado com Davi. E o que eu quero trazer para vocês essa noite é que vocês se sensibilizem como pais e principalmente como mães. Eu tenho inveja da relação dela com Davi. Ainda bem que ela saiu e eu posso dizer aqui. Porque tem hora, meu amigo, que ele abre o bocão, abre o berreiro. Pode ser 2 horas da manhã, 1 hora da tarde, meio-dia, 10 horas da manhã, o que for. Tem hora que ele abre o berreiro, ele quer mamar. Ele quer o colo da mãe e o peito da mãe. Eu não tenho. Eu já dei mamadeira para esse cidadão e ele vomitou tudo. Tudo, porque leite artificial ele não quer. Ele quer o peito da mãe dele, ele quer o carinho da mãe dele, o afago da mãe dele. E o comprometimento de uma mãe é aquele de 100% de dedicação. Porque aquela criança precisa da atenção, precisa do amor e precisa do alimento que vem da mãe. A gente faz isso uns pelos outros. A gente cuida uns dos outros. Às vezes a gente ama, a gente divide, mas não alimenta. A gente alimenta, cuida, mas não divide. E aí vai. Nem sempre tem isso. O que eu estou falando aqui essa noite é se dedicar 100% uns aos outros. E não tem como separar essa relação de igreja. Por isso eu dividi em ovelhas novas e ovelhas velhas. Aí não quer dizer que as ovelhas velhas a gente precisa cuidar mais. Precisa sim. Mãe nunca deixa de cuidar dos filhos. Eu chego aqui e eu me sinto o filhinho de Dona Nádia, da pastora Nádia. Ela me liga para saber como eu estou, para saber onde eu estou, se eu já cheguei em casa, se eu não cheguei. Se eu não cheguei está tarde, meu filho, olha a hora e tal, não sei o quê. 30 anos. Não tem jeito. O mesmo cuidado que Brenda tem com Davi tem 3 meses, a pastora ainda exerce sobre mim, sobre Manuela, são 30 anos. Esse é o cuidado que eu quero chamar vocês hoje. Não cuidar uns dos outros porque chegou um marmanjo sem fazer a barba na igreja, porque pegou a peixada, porque é filho do pastor e pregou no domingo, né, que é peixe. E ele chegou e disse que eu tenho que cuidar uns dos outros. Não sou eu que estou dizendo isso para vocês, não. É a palavra. E o que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa cuidar uns dos outros, como as mães cuidam dos seus filhos. Amém. Eu amo cuidar de Davi. Eu chego em casa, a Brenda já sabe, o banho das 7 horas é meu, ainda banho nele sou eu. Quando ele está aperreado, ela me liga e faz: amor, eu posso dar banho nele, que eu vou chegar tarde. Ela dá banho em Davi. Mas eu gosto de dar banho, botar para rotar, trocar de roupa. Até a fralda do cocô mesmo, eu tô lá. E tá na fase que a gente comemora quando ele faz cocô, né? Ele não faz todo dia. E só que tem uma coisa que eu não faço. Tem uma química entre os dois que não adianta, não tem comigo. Eu vou ter a relação dele, vou ter minha relação com ele lá na frente diferente, né? Mas esse afago que tem da mãe com o bebê, né, que ele pode estar abrindo o bocão que for, ele está chorando no meu braço, ele olha para ela, para de chorar. Aí eu, meu filho, pelo amor de Deus, faça comigo não. E eu vou agir de balanço e tal, e boto assim no livro lá do médico, como é o nome do médico lá eita, nem a pastora sabe, o pastor Rinaldo Delamare. Delamare disse que é para segurar o menino assim, fazer assim, não sei o que ele para de chorar. Para nada, para quando vem a mãe. E fazendo um paralelo a isso, nós precisamos ser mães
nesse sentido uns dos outros. Nós precisamos nos apresentar uns para os outros, e o outro no momento de angústia, no momento de choro, no momento de fome, no momento de dor. O outro, aqui que está do nosso lado, ovelha nova, ovelha velha, quando olhe para a gente, ele se sinta confortável. Amém? Amém. E é isso que eu queria deixar para vocês essa noite. Que a gente aprenda a cuidar uns dos outros, assumindo esse, não vou dizer o papel de mãe, mas essa figura confortante, né? Que a gente seja assim uns para com os outros, e a gente viva a igreja dessa forma, porque esse é o nosso papel. Nós somos igreja, então esse é o papel da igreja, cuidar uns dos outros. Amém? Amém.